Olá, tudo bom? Eu sou Romildo e faço parte do corpo ministerial da Emanuel, aqui em Petrolina, e a gente durante essa semana está conversando um pouco sobre louvor e adoração. E o meu objetivo com vocês hoje é falarmos do alvo, do motivo maior de louvarmos e adorarmos. Na realidade, o único motivo. No passado tempo, a Igreja do Senhor ela tem vivenciado várias épocas em que há discussões das mais diversas sobre adoração e sobre louvor. E agora, nas últimas 2, 3 décadas, nós temos tido uma transformação muito grande com o advento da tecnologia, das tecnologias, especialmente de áudio e de vídeo. Hoje nós todos temos acesso à internet, através da internet, a vídeos, a artistas, a pessoas que colocam o seu trabalho à disposição para todos nós ouvirmos. Isso vem sendo feito já há algumas décadas, como eu falei, e a disseminação hoje de muitos cantores, de muitas pessoas que trabalham com essa área de louvor e adoração, tomou uma proporção assim enorme. E isso muitas vezes chega até nós sem nenhum critério, sem nenhuma forma de se avaliar se aquilo é bom, se não é, se aquela canção ela é uma canção que foi inspirada na palavra de Deus ou não, enfim. E aí muitas distorções acontecem nos nossos cultos, nos cultos das igrejas, por onde a gente passa e a gente vê, e também naquelas que a gente tem acesso pela própria internet. Então, isso é uma coisa um pouco séria, porque pode até levar a igreja a distorções doutrinárias também, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje é apenas a gente tentar pensar por que a gente louva, adora, celebra e a gente cultua ao nosso Deus. Eu queria ler com vocês 2 textos, Salmo 100 e o Salmo 150. Nós temos falado durante essa semana desses textos, mas eu quero ler com vocês o Salmo 100, os 2 primeiros versos, que diz o seguinte: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. E o Salmo 150, versículo 1 diz: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Então vejam, os 2 textos falam claramente que nós devemos celebrar ao Senhor e louvar a Deus no seu santuário, no seu firmamento e assim por diante. Veja, o alvo do louvor, da adoração, do culto é o próprio Deus. Isso parece ser uma coisa bem lógica, mas não é isso que tem acontecido muitas vezes, porque a experiência pessoal do crente acaba tomando uma importância muito grande dentro da adoração. Então, essa discussão não é nova. Essa discussão já vem há muito tempo na história da igreja. O que é válido na adoração? É a experiência do homem ou a revelação de Deus, os seus atributos, aquilo que ele faz e opera na vida do homem? Qual é o alvo da adoração? É aquilo que eu tenho como expectativa para a minha vida ou o próprio Deus ser louvado, ser adorado, ser exaltado? Então, quando a gente coloca canções, músicas, ou então quando a gente fala à igreja e a ênfase está no homem, a gente está desviando um pouco daquilo que é o importante. Deus nos criou, desde lá do Gênesis, Deus nos criou para um relacionamento com Ele. E um encontro com Deus, ele é transformador. Lembrem de Isaías, quando ele se encontrou com Deus, a primeira coisa que ele falou foi: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele percebeu que Deus é um Deus perfeito, um Deus santo, onde não há mancha, não há mácula. E logo em seguida ele diz: ai de mim, que sou impuro, um homem de impuros lábios. E então, adoração basicamente isso, é você reconhecer quem Deus é e reconhecer quem você é. Você não é nada diante do Senhor. Então, tudo aquilo que nós fazemos que sai dessa perspectiva, no culto, na adoração, isso é distorção do que é o sentido real da adoração. Deus
é para ser louvado e adorado. E aí o que é que difere uma coisa da outra, né? O louvor é o reconhecimento daquilo que Deus faz, é elogiá-lo, é aclamá-lo, né? Como diz o texto, com alegria, com júbilo. Como é que a gente entra na presença de Deus e não tem alegria, né? Não tem gratidão no nosso coração pelo que Ele faz? Isso é louvar a Deus. E adorar é algo muito mais profundo, muito mais intenso. Não é algo que nós fazemos no domingo, na igreja, na hora do culto. Não. E aquilo ali é apenas a reunião de adoradores. É a reunião de pessoas que têm o mesmo objetivo. Mas adorar é viver para o Senhor. Olha o que Romanos diz lá, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que Deus quer de nós são os nossos corpos. Ou seja, a nossa vida por completo, seja no comer, seja no beber, seja fazer qualquer outra coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Aliás, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós vivemos uma vida de uma adoração correta diante de Deus, tudo que está ao nosso redor é transformado. E isso, para mim, é um aspecto muito mais importante do que aquilo que a gente faz no domingo na igreja. O domingo é um momento de festa, o culto é um momento de festa, de celebração, de alegria, por estarmos juntos e compartilharmos do que Deus tem feito. Mas a adoração que Deus quer, a adoração que Ele merece, é a minha vida, a sua vida em sacrifício a Ele. Então, o que é que acontece? O apóstolo Paulo ele faz um paralelo desses textos dos Salmos, tanto em Efésios quanto em Colossenses. Ele fala, por exemplo, em Colossenses 3, ele fala: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. E aí ele segue: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Daí por diante, Paulo começa a aconselhar as pessoas, os crentes. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos. Os maridos. Então, o que é que acontece? Adorar é servir ao Senhor. Adorar é viver para o Senhor. Todos os meus relacionamentos precisam refletir o meu relacionamento com Deus. Se eu não vivo bem com as pessoas que estão ao meu redor, como eu posso viver em adoração para com Deus? Se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, como diz o apóstolo João, eu sou um mentiroso. Então, nessa semana, o que eu queria que ficasse para cada um de nós é que nós repensássemos o valor da adoração na nossa vida. Será que estamos vivendo uma adoração dominical? Eu te convido a vivermos uma adoração do dia a dia, das transformações que estão ao nosso redor e assim agradarmos a Deus e assim fazê-lo engrandecido e entronizado no meu e no seu coração. Deus te abençoe.